E na internet, a guerra é por causa de crenças e convicções teológicas. Um condena o outro, e fala mal do outro. Esse é o mal quando a religião entra no coração, e o amor de Cristo... Irei começar falando de uma igreja que o pastor não tinha o dom da visão, mas ele tinha o dom do discernimento de espírito. Ele conseguia sentir a presença dos demônios muito fácil. Uma bruxa possuída ou um crente possuído que entrasse nessa igreja, o pastor conseguia sentir através da presença demoníaca. Crentes endemoniados que diziam: "Eu sou o homem de Deus e tenho dons do Espírito Santo." Esses crentes caíam possuídos dentro da igreja, e a gente que era bruxa sabia que entrar nessa igreja era um perigo. Qualquer bruxa que se disfarçasse de crente com vestidos longos poderia enganar pela aparência, mas através da presença espiritual, não podia enganar a ele. E as bruxas sempre andavam com legiões de demônios aos seus lados. O plano era a gente entrar na igreja, e os demônios auxiliares ficarem fora e não entrarem, para que o pastor não sentisse a presença deles em nós, e os demônios que estavam em nossos corpos tinham que sair, para que o pastor não sentisse a presença deles em nós, e foi o que aconteceu. Todos os demônios ficaram fora da igreja observando o que iria acontecer. Quando entramos ali, vestidas de crentes com vestidos longos e sem nenhuma vaidade, o pastor olhou para a gente e sentiu algo maligno em nós, mesmo sem os demônios dentro do nosso corpo. A gente era tão maligna que ele sentiu a presença diabólica. O mundo do ocultismo é assim. Quanto mais se aprofunda na feitiçaria, mais os adeptos de Satanás ficam parecidos com o seu mestre, tornando a sua imagem e semelhança. Tem bruxas e bruxos que se dedicam tanto no ocultismo que se tornam um demônio. E aquele pastor chamou uma das bruxas, e ao impor sua mão sobre a cabeça dela, a bruxa caiu para trás. E eu e as outras bruxas apontamos as nossas mãos em direção ao pastor, e pelo meu dom da minha visão, eu vi bolas de magias parecendo fogos vermelhos iguais a do inferno, e de nossas mãos saíram tantas bolas de fogo vermelhas em direção ao pastor, e batiam em seu corpo, mesmo ele sentindo os impactos, porque dava para perceber ele jogando o ombro para trás e dava um passo para trás, mas não caía, e aquelas bolas batiam nele e caíam ao chão, sem a ajuda dos demônios que estavam lá fora. A gente usava os nossos dons e todas as nossas armas de ataques. Uma bruxa sem os dons precisaria estar possuída por um demônio para fazer alguma coisa, porque tem bruxas que ainda não receberam os poderes, e na hora de atacar, ela precisa de um demônio auxiliar que irá fazer esse trabalho. Eu mesma conheci uma bruxa iniciante que não tinha dom. Para ela adivinhar ou revelar, tinha que ter um demônio no ouvido dela falando. Quando ela tinha que atacar uma igreja sem poderes, o seu demônio auxiliar era o que fazia o papel dela. Ele lançava os dardos. Quando ela tinha que lançar uma magia em alguém sem poderes, era o seu demônio auxiliar que lançava magia por ela na pessoa. E quando ela tinha que entrar na igreja para enganar com profecias, ela não tinha dom, e o demônio tinha que possuir o seu corpo para ela profetizar. Essa mulher ficou assim por alguns anos, dependendo de um demônio auxiliar. Voltando a falar do combate que tivemos com o pastor do discernimento, quando vimos uma de nossas companheiras caída ao chão, lançamos magias que não tiveram efeitos. Volto a dizer que esses confrontos foram na década de 80 e no começo da década de 90, quando as igrejas eram mais fortes. A bruxa que caiu através da imposição de mãos do pastor não estava possuída. O demônio do corpo dela tinha saído para não ser descoberto. A bruxa caiu ao chão não porque estava possuída, mas por causa da sua natureza que era maligna. Os demônios, quando habitam no corpo de uma bruxa, satanista ou feiticeira, eles marcam as almas e os espíritos dessas pessoas. É como um morador de uma casa que pinta ela por dentro, prega os pregos na parede para pendurar quadros ou faz aquela reforma no interior da casa. Assim são os demônios. Eles fazem uma reforma dentro das almas de quem pratica a bruxaria. Eles fazem uma operação no interior dessas pessoas, e quando os demônios saem dos corpos de quem pratica bruxaria, dentro de seus corpos fica uma marca do mal. Isso se chama demarcação de território, para dizer, embora eles saiam dessas casas por alguns instantes, a casa pertence a eles, e deixam uma cicatriz maligna dentro das pessoas que trabalham no ocultismo.
E mesmo a gente sem os demônios dentro dos nossos corpos, o pastor percebeu uma presença maligna através da marca satânica que estava em nossas almas. E quando a gente caía, não havia nenhuma manifestação demoníaca. A gente caía porque a marca do mal que estava dentro da nossa alma recebia o impacto das palavras do pastor. E quando a luz se choca com as marcas das trevas que está nas almas das bruxas, vocês já sabem o resultado. E foi o que aconteceu. O pastor, ao apontar o dedo para a gente que estava atrás, enquanto a nossa parceira estava na frente do altar caída, a gente ficou muito tonta e caímos. Mas as obreiras não deixaram a gente se machucar e nos seguraram e nos deitaram no chão. E a legião de demônios que estavam do lado de fora, quando perceberam que a gente havia perdido a batalha, lançaram milhões de dardos para dentro da igreja. Eu, mesma caída, percebi através da visão espiritual o que acontecia no mundo invisível. E o pastor pediu para a igreja orar, e as palavras da oração se transformaram em bolas de fogo que acertaram os demônios que estavam lá fora. E nesse dia os demônios recuaram e foram embora. Segundo o pastor dessa igreja, aquela foi a batalha mais travada da vida dele. A igreja era forte, mas alguns que ainda eram fracos se desviaram. O pastor disse que alguns que não gostavam de orar ficaram enfermos, e uma irmã faleceu. Os mais firmes saíram dessa peleja sem nenhum dardo, e outros ficaram mais fortes porque não aconteceu nada com eles, e venceram na batalha ficando mais experientes e maduros na fé. Irei falar sobre a revelação do fogo espiritual. O fogo normal queima nossa carne, porque esse tipo de fogo criado pelo homem é próprio para queimar a matéria, assar a carne ou fritar. É o fogo que é produzido pelo gás, isqueiro, querosene e fósforo. É o fogo terreno ou fogo humano. O fogo espiritual é diferente. Ele não queima a carne, mas atinge a alma e o espírito. Por isso que quando um pastor confronta uma pessoa endemoniada, quem sofre as queimaduras são os demônios, não as pessoas que são possuídas. Fogo material queima a matéria, que é o mesmo fogo da terra que queima uma pessoa que é formada da terra. Fogo espiritual não queima a matéria. A pessoa sente apenas um calor, porque esse fogo espiritual vai direto para o espírito humano. O fogo espiritual atinge os espíritos malignos e também o da pessoa. Já o fogo físico atinge o que é físico e toda a matéria, tudo que se toca e pode ver. O fogo da terra queima. O fogo espiritual já não pode queimar aquilo que se toca e vê, mas pode queimar um invisível que não se pode tocar. Uma pessoa que não tem demônio, ao receber o fogo espiritual não irá sofrer. Uma pessoa que está com um demônio em seu corpo, ao receber o impacto nada irá acontecer com ela, mas o demônio será atingido por ser um espírito. Uma pessoa possuída, quando recebe o impacto do poder de Deus, começa a gritar. Ali não é ela, é o demônio que está sentindo a dor, e usa a garganta da pessoa para gritar. O fogo físico causado por substâncias inflamáveis fará a gente gritar e sofrer de dor se cair em nossa pele. E desse mesmo jeito é o fogo espiritual quando acerta um demônio. O fogo espiritual queima o que é espiritual, e nunca irá queimar as coisas físicas como madeira, plantas, pessoas e plásticos. Lembre-se da sarça que o fogo queimava mas não se consumia. O fogo espiritual não podia queimar a sarça por ser físico. Aquele mesmo fogo que não fez nada com aquela sarça, se jogar em um demônio que é espírito, o deixa ferido. Esse fogo da sarça também não pode machucar uma pessoa. Agora, se jogar o fogo físico produzido pelos homens, o fogo a gás, querosene e álcool, o tecido da pele humana sofre profundas queimaduras, e a carne entra no estado de necrose. O fogo físico destrói a floresta, madeira e qualquer coisa em sua volta. Os humanos até morrem com esse fogo, e o fogo espiritual causa destruição no corpo dos espíritos demoníacos. Esses demônios não morrem por serem eternos. Se não fossem, morreriam. O mesmo fogo da sarça ardente que queimava e não consumia. Esse fogo espiritual tem no inferno que fazem as almas queimarem, e elas não são consumidas por serem eternas. Esse fogo espiritual que queima as almas, é o mesmo fogo que queima os demônios. O fogo espiritual não pode queimar uma pessoa, mas quando ela cai no inferno, o fogo espiritual queimará ela inteira.
Antes o fogo não podia causar danos à sua carne, mas quando o corpo morre e a alma da pessoa passa a viver a eternidade, o fogo espiritual passa a queimar a pessoa, porque agora ela não é mais carne, e se tornou um espírito igual aos demônios, e agora as pessoas começam a sentir dores causadas pelo fogo espiritual igual os demônios sentem. Existem 4 tipos de fogo espiritual no mundo sobrenatural: o fogo natural, que é aquele que a gente usa para cozinhar; o fogo espiritual, que é o de Deus; o fogo do diabo, que na bruxaria chamamos de magia de fogo; o fogo do lago de fogo; o fogo espiritual que atinge o espírito da pessoa. Ele age de diversas formas. Esse fogo espiritual, quando é lançado nos demônios, queima eles. Irei explicar o porquê eles sentem tanta dor. As substâncias estruturais dos demônios. Eu falo da cabeça aos pés de seus corpos espirituais. São trevas. Eles são revestidos de maldades em suas almas, e malignos por inteiro. O pecado e a maldade deles são tão malignos, que para Deus se tornam como feridas abertas que fedem. E o fogo espiritual de Deus é santo. Ele purifica e também destrói. Quando o fogo espiritual de Deus encosta no corpo dos demônios ou acerta eles, é igual ao álcool na ferida aberta que arde. Os pecados dos demônios não têm perdão, e são como feridas abertas em seus espíritos que não se fecham. São feridas que fedem, e quando entram em contato com o fogo de Deus, sentem o ardor. O fogo espiritual de Deus não pode curar essas feridas dos seus pecados, porque não há perdão para esses demônios. Para esses transgressores não há salvação, e suas feridas que não podem fechar são incuráveis. Por isso que o fogo espiritual queima, porque não pode purificar essas feridas malignas que são seladas eternamente para condenação. A mesma coisa são as almas no inferno. Elas morreram em seus pecados que não foram perdoados. Pecados não perdoados se tornam feridas abertas, e o fogo espiritual queima essas chagas pecaminosas igual ao álcool na ferida. Jesus morreu na cruz, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A ferida do pecado foi curada e fechada para não sentirmos as dores do sofrimento. As bruxas, mesmo sem ter demônios em seus corpos, são marcadas espiritualmente em suas almas pelos demônios. Essas marcas malignas delas são feridas abertas. Ao receberem o impacto do fogo espiritual de Deus, causa uma dor terrível. Eu senti essa queimadura não na carne, mas na alma. A chama queimou a imundícia dentro de mim. Uma pequena chama espiritual faz uma bruxa sentir muita dor. E imagine as dores que as almas sentem no inferno dentro desse fogo espiritual, com as chamas que cobrem os seus corpos espirituais por inteiro. Eu sei o que um demônio sente ao receber o impacto do fogo espiritual. Eu já senti isso. Esse mesmo fogo espiritual destrói as almas no inferno, queima os demônios, feiticeiras, bruxas, satanistas e todos que praticam o ocultismo. O fogo causa destruição. Segundo o livro de Deuteronômio 4 versículo 24, o fogo causa maldição e é vingativo. Está escrito em Juízes 9 versículo 20, o fogo traz castigos aos perversos. Segundo o livro de Salmos 11 versículo 6, o fogo é a ira de Deus. Segundo o livro de Salmos 78 versículo 21, as bruxas e os demônios já receberam o impacto do fogo espiritual em seus corpos que ardem muito, parecendo que o fogo está irado, e esse fogo castiga muito quem vai para o inferno. Esse fogo espiritual tem outro tipo de efeito nas almas dos ímpios que se arrependem. O fogo purifica os que desejam servir a Deus. No livro de 1 Pedro 1 versículo 7, no livro de Romanos 12 versículo 20 diz isso, que aqueles que derem comida e matarem a sede dos seus inimigos, brasas de fogo amontoarão sobre as suas cabeças. Esse fogo espiritual destrói as almas condenadas do inferno, mas purifica as almas dos crentes. Esse fogo queima os demônios e seus agentes, mas batiza os crentes. Para alguns o fogo é punidor, mas para outros traz benefícios. O outro fogo que existe, é aquele que pode queimar tanto a matéria quanto o espírito, e se chama o fogo do juízo final. É o fogo da segunda morte do lago de fogo. O fogo espiritual que acabei de revelar, só queima os demônios que são espíritos, as almas no inferno que são espíritos,
e os espíritos dos bruxos que mexem com as coisas das trevas. O fogo natural é o da terra que usamos. Ele queima carne, madeira, florestas, plásticos e outros materiais inflamáveis. O fogo da segunda morte queima todas essas matérias terrenas e ainda queima os espíritos. E esse fogo vai ser inaugurado no juízo final, quando as almas recuperarem os seus corpos, ficando completas em suas totalidades, que é o corpo, alma e espírito, e todos serão completos com os seus corpos imortais e eternos. Ou seja, corpo, alma e espírito das pessoas serão lançados no lago de fogo. Esse fogo da segunda morte causará dor na alma, na carne e no espírito. Enquanto o fogo espiritual só queima o espírito e não queima a carne, o fogo da segunda morte queimará tanto a carne como o espírito. Até hoje, ninguém experimentou desse fogo, que é o pior de todos, porque esse fogo tem mais capacidade de consumir os humanos. Irei explicar. As almas condenadas irão ressuscitar. Os seus corpos não serão glorificados, mas serão corpos normais de quando estavam vivos na terra. Porém, imortais eles serão, para sentirem os danos da segunda morte em suas carnes, e também na alma e no espírito. O fogo espiritual do inferno não pode causar dano na carne, e aflige só o espírito da pessoa. Já o fogo natural queima a nossa carne aqui na terra, mas não queima o nosso espírito. O fogo da segunda morte vai fazer a mesma função do fogo espiritual e do fogo carnal, que é o fogo material da terra. Os demônios conseguem circular no inferno, e por mais quente que o lugar seja, eles resistem o fogo, mas não resistirão o calor do lago de fogo. Os demônios resistem ao fogo do inferno, porque é um lugar de prisão somente para as almas e não para eles. E por serem mais fracas, as almas dessas pessoas sofrem com o calor do inferno. Mas a prisão que está guardada para esses demônios, eles não poderão caminhar igual fazem no inferno e não poderão resistir o calor desse lago. O lago de fogo irá queimar os corpos vivos. Só que a carne da pessoa não poderá virar cinzas iguais na cremação. E o fogo da segunda morte desse lago queimará a carne e o espírito junto com a alma. Satanás é espírito, e não é carne, e será atormentado por esse fogo do juízo final. A morte é espírito, e também será atormentada por esse fogo. O falso profeta e o anticristo serão de carne e também vão ser atormentados pelo mesmo fogo. O falso profeta e o anticristo não serão espíritos, mas pessoas humanas que cairão vivos lá dentro. Os mortos ressuscitados serão corpos humanos de pessoas, e suas carnes irão ser queimadas no lago de fogo, independente de serem carnes que são os ressuscitados ou somente espíritos que são os demônios. Esse fogo do juízo de Deus queima qualquer coisa. Ele é o mais terrível de todos. O Deus poderoso é o único que cria um fogo tão terrível que pode atingir a matéria e o espírito ao mesmo tempo. Na passagem de Elias, quando ele fez o altar, o fogo caiu do céu e lambeu toda a água que estava no rego do altar. O nosso fogo natural, ao entrar em contato com a água, se apaga. O fogo espiritual, que é invisível, não pode secar aquela água do altar por não poder tocar nela. Somente um fogo especial que pode secar a água, e não se apagar. O mesmo Deus que cria um fogo assim, fez um lago de fogo capaz de causar os piores tormentos tanto na carne quanto no espírito. Olha o fogo da sarça ardente. Esse fogo não consumia aquela planta. Qualquer fogo natural fazia aquela planta virar carvão. O fogo das magias que as bruxas conseguem é espiritual. Esse fogo é uma imitação do fogo espiritual de Deus. Os demônios lançam dardos de fogo nas pessoas para encherem as suas almas de paixões e desejos. Alguns crentes que não estão revestidos, ao receberem esses dardos, começam a sentir desejos de picar, ou paixão para praticarem as coisas do mundo. Uma mulher, ao receber esse dardo do fogo, pode se apaixonar por um homem, e a mesma coisa é o homem que pode sentir desejos ardentes por uma mulher. Esses dardos são tão malignos que um homem pode desejar uma mulher casada e querer roubá-la do seu esposo, e muitas traições acontecem dentro do casamento, quando os demônios lançam esses dardos do fogo da paixão e desejos. Teve uma mulher que, ao receber esses dardos de um demônio, começou a sentir ciúmes do seu marido sem ele dar motivos.
Ele então começou a alugar fitas de filmes pornográficos e fazia coleção de revistas pornográficas. Isso foi na década de 90. Imagine hoje com a igreja bem enfraquecida. Hoje o povo tem acesso mais fácil à pornografia por meio da internet. As bruxas enviavam muitos demônios para lançarem os seus dardos de fogo da paixão em algumas igrejas que incomodavam os seus planos. Esses dardos de fogos malignos podem criar desejos entre dois homens, como pode fazer uma pessoa sentir atração sexual por qualquer animal. Teve um caso em que um homem comprou uma boneca inflável para satisfazer os seus desejos. Ele não sentia mais prazer de ter uma mulher, só gostava de bonecas plásticas. Uma bruxa maldosa lançou um dardo do fogo para ele ter desejos sexuais por bonecas. Se naquele tempo aconteciam essas coisas, hoje está pior. Não foram os demônios que se fortaleceram, mas as igrejas que se enfraqueceram. Os demônios com os dardos de fogo inflamáveis ainda fazem essas maldades. E hoje em dia, o número de divórcio aumentou, porque o povo não busca como antigamente e não vivem esses dardos de fogo maligno. As bruxas, quando aumentam os seus níveis espirituais na magia, conseguem lançar eles. Quando eu era bruxa, recebi essa magia, e lançava dardos de fogo através das mãos. Esses dardos de fogo são invisíveis e mexem com a sensualidade. As bruxas que receberam essas magias do fogo curavam até pessoas enfermas. Então, quem recebia o fogo da magia podia causar desejos e paixões nas pessoas, e também curá-las de doenças que os médicos diziam não ter cura. A magia do fogo dava muita energia para as bruxas fazerem o que quisessem, e ainda dava autoridade. A bruxa que recebesse a magia do fogo expulsava até demônios, e domava-os para os seus propósitos. Os demônios chefes davam ordens para os demônios menores na hierarquia obedecerem às bruxas que conseguissem receber a magia do fogo. Como é que as bruxas conseguiam essa magia? Elas faziam uma lareira dentro da casa ou no quintal da casa. Algumas acendiam o fogo da churrasqueira, ou um buraco cavado no chão para fazer fogo. Podia fazer um cercado de tijolo ou pedras no quintal, para fazer fogo em um canteiro limpo. As áreas desertas são ótimas para praticar a magia. São vários fogos e fogueiras grandes que elas faziam em seus rituais. Os lugares tinham que ser limpo e seco. Não podia ser úmido. Pedaços de madeira e combustíveis para acender a fogueira eram essenciais. Os fogos em formas de círculo mágico ou em hexagrama. Velas vermelhas eram usadas nas pontas do hexagrama em tempo quente no verão, e as manifestações quando eram fortes. As velas se apagavam e o fogo também, e depois de alguns minutos, as velas se acendiam e o fogo também. Alguns incensos eram usados, dependendo do ritual do fogo. Esse ritual do fogo dava os dons de adivinhações para as bruxas e poder de encantamento. As bruxas podiam comunicar-se com os mortos através do fogo. As bruxas também creem que podem se comunicar com os mortos, e que eles ficam vagando pela terra. Até as bruxas são enganadas pelos demônios que servem. A comunicação que as bruxas tinham com os mortos, na verdade eram os demônios se passando pelas pessoas que morreram. As bruxas, quando atingem um nível alto, elas conseguem manipular o nosso fogo natural. Teve um dia que a líder das bruxas preparou um altar. As bruxas queriam pegar o fósforo e o querosene para acenderem aquelas madeiras. A nossa mestra disse que não precisava, e que um espírito maligno iria acender o altar sem precisar de fósforo e combustível. Quando ela fez as suas orações, o altar acendeu sozinho. Eu vi um fogo invisível cair do céu e queimar aquele altar, e quando olhei para cima, eu vi um demônio gigante que recebia aquele ritual e lançava fogo naquele altar. Esse demônio flutuava nas nuvens, e lançou o mesmo fogo da magia. Esse fogo era invisível, mas se materializou no mesmo fogo material que usamos para cozinhar alimentos. As bruxas recebem esse fogo invisível da magia quando são batizadas pelos demônios. É esse fogo estranho que os demônios usam dentro das igrejas para enganarem os crentes. A procedência desse fogo é da magia. Eu já vi um demônio se aproximar com o fogo da magia perto de um crente, e ele sentir o calor pensando ser o Espírito Santo, e as igrejas sem conserto com Deus.
As igrejas do mundo que não querem renunciar o mundo e o seu pastor, não pregam a verdade. Os demônios lançam essas chamas malignas nesses crentes do mundo, e o povo começa a rodar, saltar e tem muito pula-pula. Outros não aguentam e caem no poder dessa chama, falam em línguas estranhas e profetizam. Esse é o falso movimento do poder e o falso Pentecoste, esse mesmo fogo que os crentes sem Deus sentem. Na magia é o mesmo que as bruxas sentem e recebe os seus poderes. O que me entristece é ver os crentes da minha vila dizerem assim: o seu testemunho não tem base bíblica. Onde está na Bíblia essas coisas? O meu testemunho não está na Bíblia porque é revelação do ocultismo. Se a Bíblia revelasse essas coisas não seria sagrada, mas um livro de bruxaria. Do mesmo modo que as palavras da Bíblia se cumprem na terra e outras ainda irão se cumprir, o Manual das Bruxas é um livro que também se cumpre no mundo espiritual, trazendo o invisível para o mundo natural, e fazendo o espiritual se materializar. As coisas sobrenaturais escritas em qualquer livro de feitiçaria, se cumprem no mundo espiritual igual à Bíblia. Deus vela pela sua palavra para cumprir, e Satanás vela pela sua palavra nos livros de rituais para cumprir. Ele imita a Deus, e se considera ser um Deus. Então, vocês crentes críticos não venham com essas perguntas que o meu testemunho é heresia. O meu testemunho é de uma ex-bruxa, e está baseado nos livros de feitiçaria. O crente que pratica a Bíblia e ora muito, ele entra no mundo espiritual e tem experiências com Deus. A bruxa, quando pratica os seus livros, também entra no mundo espiritual e tem as suas experiências com os espíritos do mal. Todo o meu testemunho foi baseado nas experiências que tive quando era uma bruxa, e aqui eu revelo como é o mundo espiritual, e as estratégias malignas de destruição do povo de Deus. Os crentes que têm inteligência espiritual, ao ouvirem um testemunho desses, irão vigiar e orar mais, se santificar e buscar revestimento para não serem enganados. E os críticos, ao ouvirem esse testemunho, não irão se preparar, e irão zombar se achando sabe tudo. Esses crentes críticos nunca foram bruxos e não entendem o mundo do ocultismo, e querem dar opiniões se é heresia ou não. O fato da Bíblia não revelar, os livros de bruxaria revelam, o que assegura a veracidade. Não é porque a Bíblia não revela que possa ser mentira, até porque a Bíblia não tem prazer de revelar os planos do diabo, mas o propósito da palavra de Deus é a salvação e a santidade, para que o povo venha morar no céu. Os críticos nem sabem o que é o mundo espiritual, nunca tiveram experiências nem com Deus e muito menos com os demônios igual às bruxas. Esses críticos se acham os superiores, mas quando eu era bruxa, me unia com as outras, e quando vi um deles criticar o ocultismo e menosprezar, a gente não fazia magias para levarmos eles à sua queda porque já estavam caídos, e não havia como derrubar quem já estava no chão. O que a gente fazia com esses críticos era lançar dardos da morte, da depressão e também da loucura. Em 20 anos de bruxa, eu vi muitos crentes morrerem de câncer, parada cardíaca, derrame cerebral, parada respiratória, depressão e espíritos da loucura. E quem eram esses crentes? Eram os críticos que, ao invés de usarem as suas línguas para orar, ficavam criticando, em vez de usarem os seus conhecimentos para ganharem almas, se envolviam em debates para ver quem era o melhor. Esses críticos que as bruxas mataram na magia, os fizeram sucumbir diante de seus poderes malignos. Se esses críticos usassem o tempo deles em orar e ganhar almas, não teriam morrido. Eles desperdiçaram os seus tempos com o que é inútil e não salva ninguém. As bruxas mandaram muitos deles para o inferno por falarem demais e duvidarem das suas magias. Nem as bruxas e nem outra religião do ocultismo, os seus membros não falam demais por conhecerem que o mundo espiritual é terrível, e não são iguais aos críticos que desafiam as forças das trevas sem terem unções. A maçonaria é um exemplo de permanecerem calados e prudentes sem falarem mal dos crentes. Em Lucas 16 versículo 8, Jesus diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Os críticos falam mal até dos que têm experiências com Deus. E o Senhor revela as coisas sobrenaturais para os seus filhos humildes. Os críticos não aceitam, porque nunca irão ter esse privilégio por serem soberbos.
Esses homens sempre irão falar mal por se acharem muito sábios, mas não entendem nada do mundo espiritual. Judas 1 versículo 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Se os críticos fossem sábios, eles teriam discernimentos para saberem que os demônios usam as suas línguas. Eu sei, porque fui uma bruxa que trabalhei com os demônios da crítica, que são os mesmos que causam rebelião contra os servos de Deus, e colocam os membros contra a sua liderança. Esses demônios colocam rebeldia no coração dos crentes críticos para não aceitarem uma revelação de Deus, ou uma verdade no mundo espiritual, e eles não aceitam, mesmo sem entenderem o mundo espiritual por serem rebeldes. Eles pensam em serem os donos da razão, e são insubmissos às suas lideranças por julgarem os seus líderes como imperfeitos. Os críticos vivem achando erros nos outros, e fazem uma análise crítica do que as pessoas falam, pregam e vivem. Eles falam mal de experiências espirituais, revelações e de outras coisas. Eles são os homens que vão analisar as coisas, sempre na intenção de achar defeito em algo. Os fariseus vigiavam a Jesus, procurando achar erros para poderem o acusarem de transgressor da lei. Os críticos não analisam uma experiência de um servo de Deus para extraírem alguma coisa boa. Eles são como caçadores de erros nas pessoas. Se a pessoa pregar e não tiver oratória, eles falam mal. Se a pessoa não tem escolaridade e fala errado no púlpito, os críticos iriam falar que a pessoa não serve para ser pregador por não saber falar direito. Os críticos querem saber até mais que o próprio Deus, por julgarem aquilo que Jesus revela aos seus filhos. Irei falar alguns versículos aqui, para que a igreja venha vigiar contra os críticos da obra de Deus, e não aprendam esse jugo do inferno. 1 Coríntios 13 versículo 9. Porquanto em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Essa palavra é uma tapa na cara de todos que pensam em conhecer tudo do mundo espiritual. Os críticos querem refutar as coisas espirituais usando as teologias dos homens, e aqueles que são arrebatados, e Deus revela 2% das coisas do céu e 3% do inferno. E esses que visitaram esses lugares, se exaltam pensando que sabem tudo, e Deus nem revelou nem 6% do mundo espiritual para esses. 1 Coríntios 8 versículo 2. A pessoa que imagina conhecer alguma coisa, ainda não tem a sabedoria que necessita. No livro de Jó 11 versículos 7 e 8. Poderás descobrir as profundezas de Deus, poderás desvendar a perfeição do Todo-Poderoso. Jó 26 versículo 14. E isso tudo representa apenas mínima parte de todo o seu poder e das maravilhas de suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos de Deus. Todavia, quem será capaz de compreender o trovão e a luz do seu poder? Salmos 40 versículo 5. Ó Senhor, quantas maravilhas tens realizado, bem como teus desígnios. Quisera eu poder proclamá-los e pregá-los todos, mas são por demais numerosos. Salmos 139 versículo 6. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado o seu poder que não posso compreender totalmente. Esse versículo ensina que mesmo Deus revelando as suas maravilhas que são tão elevadas, que mesmo vendo não conseguimos compreender totalmente. Daniel não compreendia as suas visões, e Deus revelou algumas e selou as outras. E com João na ilha de Patmos, o seu mestre Jesus revelou coisas que a sua mente humana não podia entender. Qualquer pessoa hoje que tem experiências no mundo espiritual, se Deus não revelar aquilo que os olhos estão vendo, não irão entender nada. Se para quem tem essas experiências só conseguem entender por parte, e aqueles que nunca tiveram experiências, e acham que podem discernir as experiências dos outros usando as suas mentes carnais ou conhecimentos de teologias, para esses são enigmas. Romanos 11 versículo 34. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem se tornou o seu conselheiro? Mateus 11 versículo 27. Todas as coisas que foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho desejar revelar. Se Jesus desejar revelar os seus desígnios às pessoas mais humildes,
Quem sou eu para criticar as revelações que essa pessoa recebeu? Quem é o mundo para questionar o que Deus revelou? E se Deus revela para os seus filhos de suas maravilhas, são apenas uma pequena partícula do sobrenatural. O nosso conhecimento não está preparado para receber tanta informação do mundo espiritual. A nossa mente é pequena demais e tem um limite para obter o conhecimento espiritual. A mente humana não suporta as revelações da eternidade, que são numerosas e infinitas. 1 João 3 versículo 2. Amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a Jesus e o veremos como ele é. Quando esse dia chegar, nós seremos semelhantes a Jesus, e havemos de ser uma pessoa com o corpo transformado em glória e eternos. A nossa mente transformada com o arrebatamento, terá capacidade para receber todo o conhecimento de Deus, do céu e do inferno, e teremos uma mente larga para receber todo o conhecimento sem esquecer. 1 Coríntios 13 versículo 12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Não só a Jesus conheceremos perfeitamente como ele é, mas todos os desígnios espirituais que estavam ocultos aos nossos olhos, e todos os mistérios do mundo espiritual que ainda não chegaram ao saber dos cristãos. As nossas pequenas revelações do mundo espiritual do céu e do inferno, é como um grão de areia por aquilo que ainda será revelado aos santos nas bodas do Cordeiro. 1 Coríntios 2 versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Isso é além da premiação. A cortina do mundo espiritual será aberta, e muitos segredos encobertos a toda a carne serão revelados. Irei finalizar esse vídeo, e darei continuidade em outro vídeo que fala a origem da crítica no mundo espiritual das trevas. Eu encerro essa parte da revelação, e darei continuidade no próximo vídeo.